mais uma conversa sobre aves e que estou eu, José Sousa, com o Gonçalo Elias para falarmos desta vez sobre a 45ª espécie da lista do Gonçalo Elias, a garça real, e que, tanto quanto eu sei, tem para aqui alguma história por trás, não é? Olá, Zé. Olá a todos os que nos ouvem. Sim, é verdade. Esta também foi assim uma observação bastante, numas circunstâncias bastante curiosas. Eu, como referi em conversas anteriores, em agosto de 88, que é quando nós estamos, fui de férias para São Martinho do Porto, que era onde eu costumava ir de férias com a família, e como tinha bastante tempo livre, estava determinado a procurar aves a sério, que era uma coisa que nos meses anteriores não tinha sido possível, só tinha feito observações assim de forma mais esporádica. E então eu fui para São Martinho no dia 1, no dia 2 fui logo de bicicleta até a Lagoa de Óbidos, fiz lá umas observações que já relatei anteriormente, como por exemplo o guarda-rios, o picanço real e a alvela amarela. Depois voltei para São Martinho, ainda fui ao Andorinhão Real, mas depois de ter ido no dia 2 à Lagoa de Óbidos, aquilo ficou-me a moer, porque eu lembrava-me da Lagoa de Óbidos de ter feito uma observação lá uns anos antes com o meu tio. Eu disse, não, eu tenho que ir ali, mas eu tenho que visitar a Lagoa como deve ser, não pode ser só assim de bicicleta. Tenho que arranjar um barco. Então, no dia 3 meto-me na bicicleta novamente, vou até a Lagoa de Óbidos, e depois aquilo, a estrada que sai de São Martinho, que vai dar ali à Foz do Arelho, eu ponho-me ali a percorrer a margem norte da Lagoa, não conhecia aquilo assim tão bem, mas havia lá assim uns barcos, eu lembro-me mal dos detalhes, mas eu sei que havia lá uns tipos que tinham uns barcos, não sei se eram barcos de pescadores, assim, daqueles botes a remos. Epá, eu sei que encontrei lá alguém que tinha um barco, ou que estava ao pé de um barco, e eu falei com o homem e perguntei se ele me alugava o barco durante uma hora ou assim. E ele lá me emprestou o barco. Emprestou ou alugou, deve ter para aí 20 escudos ou 30 escudos, isto me deram no tempo dos escudos, portanto. Mas eu pensei, eu tenho que arranjar um barco para explorar a lagoa, porque eu ali da margem não conseguia ver grande coisa. E então meto no barco, e aquilo era barco a remos, né? E começo ali a remar, a lagoa também não é muito grande, e começo a remar. E então ponho-me ali a explorar aqueles recantos da lagoa de barco, e nessa pequena visita, no dia 3 de agosto, eu aviei logo mais uma série de espécies novas, porque eu agora estava num ambiente diferente, estava dentro de água. Aliás, eu já tinha dito que há não muito tempo que agora iam começar a aparecer mais aves aquáticas, e então esta exploração do barco deu logo aqui um empurrão na lista. E então a primeira ave que eu registrei nessa pequena volta de barco a remos foi naturalmente a garça real, que é uma ave fácil de identificar e que eu agora estava no meio do ambiente da espécie portanto foi fácil entrar para a minha lista. É possível até que eu já tivesse visto isso com o meu tio, já não me recordo. Aliás, eu lembrava-me que na Lagoa de Óbidos, alguns anos antes, tinha visto com ele garça vermelha lá na Lagoa. E isso foi um dos fatores que me levou a querer voltar à Lagoa. Estava assim, se calhar ainda vejo uma garça vermelha. Não foi desta, mas pronto, vi a garça real, que entrou logo para a lista, neste passeio do barco a remos. Uma das coisas engraçadas é que temos aqui uma daquelas espécies em que o nome binomial científico, na taxonomia, está como foi dado por Linnaeus na origem, não é? Exatamente, Finalmente. é daqueles nomes que nunca foi alterado, porque ele criou relativamente poucos géneros. Havia poucos géneros de aves, depois com o passar dos anos é que isto se foi tudo desdobrando, e tudo o que era aves pernaltas ele meteu no género Árdia, tanto que a cegonha branca não era Ciconia ciconia, porque Ciconia ciconia é um tautónimo e os tautónimos não são do Linneu, o Linneu não criou tautónimos, que eu saiba. A cegonha branca era Ardea ciconia, portanto que era tipo a garça cegonha, isto dito traduzindo à letra. Mas a espécie tipo era a Ardea cinerea, acho eu, que foi a primeira espécie que ele classificou neste género e foi esta que ficou. Portanto, as espécies tipo ficam sempre inalteradas. E, portanto, efetivamente, como muito bem referes, um, a garça real mantém o nome original do Linneu, que é Ardea cinerea. Ardea, que vem do latim, significa garça em latim, e cinerea, que é o feminino de cinereus, cinereus vem de cinis, cinis que são cinzas, e que, aliás, cinzento é uma palavra que deriva de cinza, cinzento significa cor de cinza, e portanto cinis é cinzas em latim, e cinereus significa cor de cinza, que é como quem diz cinzento. Portanto, Ardea cinerea traduzida à letra, significa exatamente garça cinzenta. Se calhar Que, nem aliás, devíamos estar a dizer que o nome não mudou, porque não vai alguém ouvir isto e de repente lembrar-se, temos que mudar este. há quem chame garça cinzenta, por acaso, mas não, o nome científico eu acho que este não muda, porque
porque é um nome original, porque isto só mudaria se ficasse outra espécie, se isto Outro passasse por género. outro género, mas é que quando um género é dividido em dois, a espécie que se mantém no género original é a espécie que foi nomeada em primeiro lugar. Portanto, isto faz parte da chamada regra da precedência. Eu julgo, não fui verificar, mas eu julgo que a Ardea cinerea é a espécie original do género Ardea. Porquê? Porque é uma espécie que ocorre na Suécia. As outras árdeas que existem, a Ardea alba era uma espécie do leste da Europa, a Ardea purpúrea ocorre mais a sul. Portanto, eu julgo que na Suécia haveria só a Ardea cinerea e essa seria a espécie tipo que o Lineu usou. Portanto, eu penso que esta não irá mudar tão facilmente. Em termos de habitat, esta é uma ave que gosta muito de água, mas acaba por não ser muito esquisita em relação ao tipo de água que ocupa, porque a gente consegue ver esta espécie basicamente norte a sul do país em todo lado, não é? É uma espécie que podemos chamar generalista, portanto é muito eclética quanto ao tipo de habitat que frequenta e também por isso é que é tão comum. Normalmente as espécies mais generalistas, ou menos esquisitas, se assim podemos dizer, são as espécies mais abundantes, porque se adaptam bem a qualquer sítio. E realmente nós vemos as garças reais. Para começar, vemos em águas salobras e em águas doces. Portanto, águas doces, que pode ser em lagos uh, ou albufeiras no interior ou em margens de rios também, mas também vemos em água salobra, como lagoas costeiras, salinas e estuários. Depois vemos em pequenos lagos de cidades, vemos em hectares, que são estações de tratamento de águas residuais. Enfim, vemos em qualquer tipo de água. É realmente uma espécie que se adapta bem a qualquer sítio onde haja água, desde que tenha alimento, e alimento aqui pode ser pequenos vertebrados aquáticos, por exemplo, como peixes ou anfíbios, por exemplo. Elas gostam sobretudo de peixes, mas tal como acontece com das outras espécies residentes, a dieta vai variando ao longo do ano. Mas pode ir aos moluscos, pode ir aos crustáceos, pode ir aos anfíbios, pode ir até a pequenos répteis, insetos aquáticos, pequenos mamíferos. Portanto, É é um uma bocadinho. das espécies que também ajuda a controlar a população dos lagostins, não é? Penso que sim, porque os lagostins vermelhos da Louisiana, que são uma espécie introduzida e invasora em Portugal, e que estão muito espalhados atualmente pelas zonas úmidas, tanto no litoral como no interior, as cegonhas classificam e eu deixa-me só ver se tenho aqui não tenho aqui nenhuma nota específica sobre. Tenho, sim, portanto, na Lagoa de Santo André e noutros sítios, na Lagoa de Santo André, por exemplo, elas capturam enguias, mas também complementam a alimentação com lagostins vermelhos. Portanto, e quem diz na Lagoa de Santo André, diz noutras zonas, também no Ribatejo, também há estudos já sobre isto, portanto, confirma-se que efetivamente elas podem capturar os lagostins vermelhos. Portanto, como dizes, ajuda a controlar esta espécie invasora, efetivamente. Uma das coisas que eu também achei curiosíssimo sobre esta espécie é o facto de que estamos a falar de um animal que pode pesar aí, vá lá, 2 quilos, julgo eu, daquilo que me lembro de ter visto, mas come ao longo do dia pelo menos um bom meio quilo de alimento, às vezes até mais. Mesmo em captura, chega a apanhar peixes com mais do que meio quilo até. Bem, Eh, sim, eu estava aqui a confirmar os valores que referiste. O peso dos indivíduos pode ir entre 1 e 2 quilos, grosso ok. modo. Portanto, dependerá, obviamente, do tamanho individual, mas entre 1 e 2 quilos. E o alimento, o consumo de alimento diário, para um adulto, anda normalmente aqui entre os 300 e. Onde é que eu estava aqui a ver isto? Entre os 330 e os 500 gramas. Portanto, realmente é bastante. Uma ave, mesmo que pese 2 quilos, está a consumir um quarto do seu peso É verdade, em alimentos. Quer é dizer, se nós compararmos significativo. com uma pessoa que pesa 80 quilos, correspondia a ingerir 20 quilos de alimentos. Quer dizer, Espetáculo. só de pensar nisto, a pessoa até já fica cheia, não é? Mas realmente, em algumas espécies, podem consumir grandes quantidades. E para além daqueles alimentos que eu referi, podem também capturar aves, nomeadamente aves pequenas ou crias de aves aquáticas. Portanto, digamos que é uma espécie muito omnívora, com uma dieta variada e que eu acho que quase que se pode dizer que ela apanha tudo o que lhe aparecer à frente. Portanto, é uma espécie oportunista, pode inclusive comer carcaças, portanto, animais mortos e matéria vegetal.
Sim, o método Portanto, de caça das garças é qualquer coisa que requer com paciência, não é? Elas com aquele arpão. vão caminhando ao longo das margens, não é? Quando Sim, vão encontram alguma devagarinho, vão vítima, vendo o que é que se mexe e depois mas depois espetam o quando bico, investem é uma velocidade tremenda. espetam, sim, porque aquilo dão assim um golpe súbito e elas podem ser muito violentas. E eu, por acaso, já ouvi comentar a mais do que uma pessoa que eu nunca tive nenhuma garça real na mão, embora eu já tenha feito a milhagem, mas eu normalmente fiz a milhagem de aves mais pequenas. Sei de pessoas que já milharam garças reais e que quando se tem uma garça real na mão é preciso ter muitíssimo cuidado porque elas podem desferir uns golpes súbitos com o bico que pode causar ferimentos ou lesões irreversíveis nas pessoas, nomeadamente na face, não é? Portanto, é uma ave que até pode estar ali muito parada, mas elas com aqueles golpes súbitos que fazem de pescoço e com aquele bico aguçado, mesmo inclusivamente vi uma notícia ainda esta semana, uma notícia já tinha algum tempo, mas estava a pesquisar coisas e encontrei uma notícia da acho que se passou na Irlanda, porque elas noutros países também aparecem em lagos urbanos, então havia uma situação de uma garça real que andava lá num lago, em tal parte, penso que numa zona urbana, mas a ave era tão mansa, que deixava as pessoas aproximarem-se e as pessoas aproximavam-se para tirar selfies, né, que agora está na moda, portanto iam tirar uma selfie com a garça e então algumas entidades responsáveis começaram a chamar a atenção, tenham muito cuidado, não façam isso, não se aproximem da garça, porque ela pode desferir estes golpes súbitos e isso pode, especialmente com crianças, né, convém ter muito cuidado, porque elas podem desferir um golpe súbito e isso pode causar danos muito graves. Portanto, enfim, não quero aqui assustar ninguém, mas convém ter noção que, apesar de ser um animal que se vai movendo lentamente, não devemos confundir esses movimentos lentos com tratar-se de um ser pacífico, porque ela pode realmente ter ali movimentos muito bruscos. Portanto, se por acaso, e enfim, não é que em Portugal as garças se deixem aproximar facilmente, mas vamos imaginar que alguém encontra uma garça real ferida, que não se conseguia mexer, e a pessoa vai tentar ajudar, começa a segurar na garça, não sabe como é que lhe há de pegar, e ela de repente vira ao pescoço e faz um movimento brusco. E aquele bico realmente é poderoso. Portanto, acho que não é demais deixar aqui uma palavra de precaução para numa situação dessas, o melhor é pedir a ajuda a alguém que tenha equipamento de proteção para conseguir manusear a ave. É só a título de exemplo, elas quando atacam um peixe, mesmo peixes com alguma dimensão, furam-no de um lado ao outro, Sim, com sim, sim, facilidade. sim. Portanto, Sim, naquele sim, bico é um bico muito robusto e é feito de são, propósito para perfurar. exatamente. Por isso é que eu digo, é uma ave que parece andar assim devagarinho, está ali a olhar pacificamente, mas elas, quando se mexem, aquilo é sem pré-aviso. Depois eu tentei, confesso que para me preparar para esta conversa, tentei encontrar, porque eu tenho uma vaga ideia de que em tempos terei lido de que são poucos milissegundos que demora o ataque. Não sei de que espécie em particular é que estavam a falar, porque obviamente garças mais pequenas provavelmente serão mais rápidas até do que as garças de maior dimensão. As boieiras eu acho que são assim mais pachorrentas, mas as garças Sim, sim, brancas, mas eu as estava a brancas que falar. andam na água também são muito rápidas, sim. Sim, sim, sim. E eu tenho ideia de ter lido que eram poucos milissegundos na ordem, não chegava a 10 milissegundos o ataque, mas confesso que não consigo encontrar essa referência para dizer de certeza, portanto fica Por aqui acaso, a nota com alguma cautela, porque eu confesso. sobre os tempos de ataque, de facto, não li nada, mas pronto, assim, por experiência, por ver, realmente são assim uns golpes muito bruscos, que é o que elas fazem para surpreender as presas, não é? Exato, exato. Eu gostava de deixar também aqui umas informações sobre a situação de nidificação em Portugal. Sabes, quando eu comecei a ver aves, esta espécie praticamente era só invernante em Portugal. Era dada como invernante. Era uma ave que se ia embora na primavera, nós víamos no inverno. Depois, quando saiu o primeiro Atlas, em 1989 ou 90, aparecia lá a ave com alguns registros espalhados pelo país, não muitos, e com algumas nidificações confirmadas, que até foi uma coisa que me surpreendeu. Portanto, havia registros de nidificação confirmada em vários locais do interior, tanto no Alentejo como na Beira. E no texto dizia que a população nidificante era estimada em cerca de 200 casais.
Eu na altura não sabia que as garças reais nidificavam cá, depois ao longo dos anos fui encontrando algumas colónias, umas Elas que já nidificam em eram colónias, precisamente, não é? Essa que não sempre só, também não só, porque às característica. vezes podem nidificar isoladamente. Eu também já vi ninhos isolados ao pé de albufeiras no Alentejo. Às vezes passei ao pé de uma árvore, de um sobreiro, que estava perto de água e salta de lá uma garça real, tem lá um ninho, mas é um ninho isolado. Portanto, elas podem nidificar isoladamente, podem nidificar em colónias com 10 ou 20 casais de garças reais em zonas secas, longe de água E ou até perto de água, misturadas com outras espécies, não é? misturadas com cegonhas, que também há. Aqui no Alto Alentejo há uma colónia conhecida há muitos anos, ali na barragem de Póvoa e Meadas, nos eucaliptos enormes, que aquilo tem vários ninhos de cegonhas e de garças reais, e podem E tens aqui nidificar no meio. escarupim, por exemplo, que também tens Sim, lá, ia há dizer, no várias meio de espécies. colónias de outras garças, em que tem garça noturna, tem garça boieira, garça branca pequena, colhereiro, Neste, portanto, elas neste caso associam-se até a os outro tipo de. ibis. Sim, exatamente. Associam-se a outro tipo de aves pernaltas coloniais que formam colónias mistas em salgueiros, já vi colónias em pinheiros mansos, já vi colónias em eucaliptos, como disse, em sobreiro, enfim, eu uso diversos tipos de árvores, até que conheço referências em nidificação em caniçal. Agora, o que eu queria também referir é que, ao longo, portanto, eu falei em 200 casais em 1990, mas depois houve uma expansão enorme, enorme e muito rápida, e quando sai o segundo Atlas, em 2008, mas cujos trabalhos se reportam até 2005, a ave tinha-se expandido imenso, já estava praticamente por todo o Alentejo e aparecia noutras regiões também, e a informação que havia nesse Atlas, em termos de população, de um censo que tinha sido feito pouco depois do ano 2000, era de 1.400 casais, portanto, 7 vezes mais do que havia no final da década de 80. E continua a crescer. Eu penso que agora estabilizou, porque os dados mais recentes que eu vi aqui há tempos num webinário do ICNF foi que em 2014, portanto, em 2005 estaria nos 1.400, em 2014 estaria nos 1.600 e em 2021 estaria nos 1.570, portanto, andaria ali estável entre os 1.500 e os 1.600. Portanto, dá a ideia que houve uma expansão muito rápida desde 1990 até 2005, 2010 e depois se estabilizou. Mas claramente esta espécie que, como eu disse há 30 anos, era essencialmente invernante com alguns casais nidificantes, agora é essencialmente residente, embora no inverno continuem a chegar muitas vindas de outros países. Pois é Portanto, isso, e quando essas chegam, a sensação que dá é que não há uma poça d'água que não tenha uma garça. no inverno chegam muito mais, e, portanto, vê-se efetivamente muito mais no inverno, e então aparecem nas zonas úmidas costeiras, nos estuários, que são sítios onde elas não nidificam, porque nem sequer têm suporte para nidificar. Embora haja registros pontuais de nidificação em caniçal, mas são mais escassos, e, portanto, elas fora da época dos ninhos, aparecem em zonas mais abertas, onde não precisam de locais para construir ninho, e sabe-se também pela anilhagem que aparecem em Portugal aves oriundas dos mais variados países da Europa Central, Ocidental e até do Norte da Europa, dos países nórdicos. Portanto, há muitas recapturas vindas do estrangeiro. E por falar em anilhagem, também tenho aqui um dado curioso sobre longevidade, que eu já tinha falado a propósito do andorinhão real. Pois sabes qual é a garça real mais idosa que foi registada, segundo o site da Euring? 26, 37, 37 37. anos e 6 meses. Sim, eu tinha, eu 37 tinha anos e lido 6 meses. 26 anos e já achava muito. 26 era o Andronhão Real, efetivamente. Não, 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 não. Sobre uma Sobre a garça garça qualquer real. na Califórnia, logo que é que foi, 26 Ah, anos, uma coisa mas assim do género. a mesma espécie não. Pois, se calhar não era. Eles têm Não lá sei. outra que é a Ardea Heródias, Confesso, confesso que a não Ardea Heródias verifiquei. é o equivalente americano da nossa garça real. Eu acho que a É nossa capaz de só ser ocorre aquela que no. eles chamam o Blue Sim, Heron, não é? é a Blue Heron, sim, a Great Blue Heron, que é o equivalente norte-americano e às vezes aparece nos Açores, porque a nossa ocorre na Europa, na Ásia e na África, portanto é no Velho Mundo. No Novo Mundo é a Ardea Heródias. Mas sim, mas é equivalente em termos de tamanho, portanto a longevidade será semelhante. Isto está no site da Euring, para quem tiver curiosidade, é em euring.org, e até tem uma secção que se chama Longevity List, e tem para todas as espécies a lista da ave mais velha registada. Esta lista já não é atualizada há alguns anos, mas de qualquer forma tem aqui alguns recordes engraçados e, portanto, quem tiver curiosidade pode ir lá ver. E é então aqui que está referido que a garça real mais velha tem um caso de uma com 37 anos e 6 meses encontrada morta na Dinamarca e outra com 35 anos e um mês, portanto, um segundo caso também de longevo, 35 anos e um mês, neste caso terá sido abatida a tiro na Holanda.
Portanto, são assim os dois recordes que eles partilham aqui de garça real. Impressionante. Uma das coisas engraçadas também é as crias nascem e ainda ficam bastante tempo no ninho, não é? A ser Ficam, alimentadas pelos porque pais. porque não são nidífugas, são nidícolas, ou seja, elas ficam no ninho, como acontece com os passeriformes e com as rapinas, por exemplo, não conseguem sair do ninho e, portanto, ficam lá durante algumas semanas a serem alimentadas até conseguirem adquirir a capacidade de voo. Portanto, elas ficam no ninho pelo menos mais 20 ou 30 dias, mas só conseguem voar com 50. Portanto, provavelmente depois andam ali uns dias ainda a passear nos ramos das árvores, como acontece com as garças boieiras. Portanto, mexem-se um bocadinho ali à volta, mas sem fazerem ainda voos, que elas só voam com 50 dias. Gonçalo, obrigado por mais esta conversa. Mais uma vez, vamos deixar então tema para conversa futura, senão depois qualquer dia não temos nada para falar, não é? Ainda há muitas espécies em fila de espera, portanto, eu acho que tema não nos vai faltar. Portanto, nós iremos tentar nos organizar, deixo também aqui esta informação, nós vamos tentar organizar o nosso tempo para continuarmos a conseguir produzir 2 conversas por semana, de modo a que elas continuem a sair regularmente às quartas-feiras e aos sábados às 15 horas e ficam disponíveis no nosso canal YouTube do Aves de Portugal. É isso mesmo. Gonçalo, obrigadíssimo mais uma vez e até à próxima conversa. Obrigado, Zé, obrigado a todos e até à próxima.